A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula do nosso curso de discipulado, Aprendendo a Seguir Jesus. Daremos continuidade sobre o nosso curso e o assunto que nós vamos estar falando hoje, para começar, é esse do título O Dia a Dia com Deus. Começaremos a falar sobre algumas atitudes e comportamentos que precisamos praticar, pois faz parte do nosso dia a dia com Deus, do nosso relacionamento. São atitudes que não é para serem feitos de vez em quando tiver muito afim. Não, são assuntos essenciais para o nosso dia a dia. Começando aqui, diz a palavra de Deus, que andeis como é digno da vocação em que fostes chamados. Então, isso sugere que a gente precisa se comportar de acordo com aquilo que nós confessamos, daquilo que nós dissemos que somos. Agora que somos crentes, devemos viver a vida de acordo com a nossa confissão de fé. Portanto, existem atitudes que não podem faltar na vida do cristão todos os dias. Então, veja bem, é correto, é lógico, é evidente que nós precisamos viver de acordo com aquilo que nós confessamos que somos. Então, como digno da vocação em que fostes chamados. O primeiro tema a ser estudado aqui é a questão da oração. A oração é algo essencial na nossa vida. Como eu coloco aqui, como crentes, a oração não pode faltar em nossas vidas. Para nós, a oração é tão importante quanto a água é fundamental para o nosso corpo. Para a nossa vida espiritual, a oração ela é essencial. Sem ela, simplesmente a vida espiritual vai deixar de existir. O relacionamento com Deus não vai chegar a lugar nenhum, vai simplesmente morrer por parte do ser humano que não ora. Porque a oração é realmente essencial para a nossa vida espiritual. E o que é orar? Bom, é conversar, falar com Deus, é pedir perdão, é agradecer, contar seus problemas, é pedir ajuda. Isso é orar. Orar é conversar com Deus. Falar para Ele suas necessidades, seus sonhos, seus desejos, tudo. Você pode conversar com Ele, tá bom? Isto é orar. Orar não é rezar. Você precisa entender que, por mais que na teoria alguém ache que é a mesma coisa, mas na prática não é. Uma coisa é orar, outra coisa é rezar. Eu estou falando de oração, tá? Então, aqui a gente sugere, ore antes de dormir, quando acordar, quando for se alimentar, ou antes das refeições, e assim você já estará mantendo uma vida básica de oração. Se você ora quando vai dormir, se você ora quando se levanta, mesmo aquela oração rápida para agradecer a Deus pelo dia, para agradecer a Deus pela noite e pedir que Ele abençoe o seu dia. Antes de cada refeição, você tem o hábito de agradecer a Deus pelo pão nosso de cada dia. Assim você já começa tendo hábitos saudáveis, essenciais para a sua vida, que é a oração. Mas não é só isso. Essas são sugestões para você começar a se acostumar, se não tem esse hábito de orar. E que é essencial, que nós já fazemos, isso é o básico na vida. Nós agradecemos a Deus, nós oramos a Deus, nós damos graças a Deus por tudo, tá? Outra coisa, qual a posição ideal para se orar? Bom, não existe uma posição exclusiva. Você pode orar de joelhos, você pode orar em pé, você pode orar até deitado quando não tem como se levantar. Devemos orar sempre, isso que é mais importante. A oração, é lógico que a posição, a mais importante é a do nosso coração quebrantado diante de Deus. Isso é mais importante do que qualquer outra coisa.
do que outra posição, se é sentado, se é em pé, se é deitado. É lógico que de joelho significa humilhação, significa mais algo, um sacrifício, um pouco mais. Porém, você precisa orar. Se dá para orar de joelho, você ora de joelho. Se não tem como ficar de joelho, você ora sentado, em pé, do jeito que você estiver, andando. O importante é estar em contato. É orar a Deus, é contar, é apresentar as suas situações, falar com Deus. Isso é que é importante, tá bom? Devemos orar sempre. A Bíblia sugere que nós devemos orar sempre. Essa oração é o meio que nós temos de ter contato diretamente com Deus, com o sobrenatural, através da oração. Então, com a oração eu tenho comunhão com Deus, porque eu vou falar com Deus. Eu vou colocar os meus problemas diante de Deus. Eu vou pedir perdão, eu vou pedir direção, então eu estarei em contato diretamente com Deus. É necessário. A oração, imagine, é tão importante para manter a minha vida espiritual quanto a água é essencial para o meu corpo, tá bom? Então, ore e ore a Deus. Segunda coisa que nós vamos ver aqui é a questão da leitura bíblica. Ler a Bíblia, a palavra de Deus, é um alimento para a nossa alma. É um alimento para a nossa alma. Por quê? É o conhecimento de Deus. E conhecer a Deus nos faz bem. Nós somos libertos. Nós aprendemos a lidar melhor com as situações e nós aprendemos a se relacionar com Ele. Então, o pão que sustenta a nossa vida espiritual é a leitura bíblica. Imagine o conhecimento de Deus, a leitura diária, a leitura bíblica, ela faz muito bem para nós, assim quanto o alimento é para o nosso corpo, é também a leitura bíblica para o nosso crescimento e amadurecimento e manutenção da vida espiritual também. Tá? Então ela é como o pão nosso de cada dia, como o pão que sustenta a nossa alma, a nossa vida, e também é como um espelho que devemos nos olhar nele todos os dias. Se você conseguir ler a Bíblia, não estou dizendo muito, mas ler pelo menos alguma coisa, o tanto que você se olha no espelho diariamente, você já vai ter uma vida espiritual bem fortalecida, porque a gente se olha bastante no espelho. E o espelho, por que nos olhamos no espelho? Para nos vermos, para corrigir alguma coisa. Penteamos o cabelo diante de um espelho para ver se ficou ajeitado. Se tiver alguma sujeira no rosto, alguma coisa, nós vamos perceber quando nos olhamos no espelho. Se nós nos olharmos na Bíblia Sagrada como o espelho de Deus, nós vamos nos enxergar, vamos nos corrigir, vamos melhorar e vamos estar principalmente conhecendo a Deus, o que é necessário para as nossas vidas. A Bíblia diz aí, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. À medida que eu leio a Bíblia, eu conheço a Bíblia, eu vou ficando cada vez mais livre, mais liberto e mais agradável aos olhos de Deus. Depois vem um outro conselho, exercitar a fé. Exercitar a fé. Pôr em prática a fé. Nós não podemos ter apenas uma religião, apenas um conceito religioso. Nós temos um relacionamento com Deus. A nossa fé não é um amuleto, não é uma coisa, um bastão para você se escorar, não. A nossa fé é de fato uma coisa real, aonde eu tenho contato com Deus, onde eu preciso viver ela. É algo que nos move, que nos faz proceder corretamente, nos faz rejeitar o errado, porque nós cremos em Deus. A nossa fé precisa nos mover. A nossa fé precisa ter atitudes, porque dizer que crê e continuar parado e não fazer o que ela diz, o que a Bíblia diz, essa fé nossa então é morta, ela não tem sentido. E a nossa fé, ela é que nos mantém, é ela que nos move. Nós somos baseados naquilo que cremos geralmente. A nossa fé é como que nos move.
Nós precisamos exercitar, praticar a nossa fé, acreditar de todo o coração, não apenas dizer que acredita, mas pôr em prática. A fé, segundo a Bíblia, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Tá? Por meio da fé nós somos salvos. A fé é a vitória que vence o mundo. Nós vencemos o mundo, o sistema pecaminoso, pela fé. E a fé é um escudo que desfaz as obras de Satanás. E, entre outras coisas, a fé é isso e muito mais. Então, nós precisamos e nós podemos exercitar a nossa fé. É necessário crermos, termos fé, praticar a fé. Então, ponha em prática a sua fé. Inclusive, venha à igreja, congregue. Porque se você diz que crê, que serve a Deus, mas não vai à igreja, como você está praticando a sua fé? A gente pratica a nossa fé quando a gente ora, quando a gente acredita, quando a gente lê, quando a gente congrega, quando a gente procede de acordo com aquilo que nós confessamos. Então estamos praticando a fé. Que Deus te abençoe e vamos até o próximo. Ficamos aí até o próximo vídeo, se Deus quiser. A paz do Senhor.